Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. É rodada de Campeonato Brasileiro, uma rodada emocionante com o time do Palmeiras vencendo de virada o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, com direito a gols do Endrick. Entrou no segundo tempo e foi decisivo para a vitória do Palmeiras e está muito próximo agora de faturar o seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do Clássico do Rio entre Flamengo e Santos e sempre com a sua participação através do Twitter. E terminou nesse instante, o Flamengo vence o Santos por 3-2. Temos VAR para discutir nesse jogo do Maracanã. Destaques dos amigos aqui na bancada. Leonardo Bertozzi, começando com você. Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite. Boa noite, Birner. Boa noite, André. Boa noite ao nosso fã de esportes. Tem algumas noites do futebol mundial que a gente, na hora, tenta guardar na retina porque sabe que elas vão significar muita coisa, né? Eu acho que o que a gente viu em Curitiba hoje com os gols do Endrick é uma dessas noites. Sim. Que esse garoto tem todo um estrelato que o aguarda, se ele tiver a cabeça no lugar, e aparentemente tem, porque o talento está ali, a condição física está ali. Ele é de 2006, gente. Ele é de 2006. 16 anos. E pode ser, né? Depende de outros, né? Pode ser até o último jogo antes do título. É possível que não seja também, mas agora o palmeirense espera apenas a formalidade de poder gritar campeão, né? Porque moralmente campeão já é, ninguém tem dúvida de que vai ser. Então, que ele ainda dentro da caminhada do título deixe a sua marca, eu acho muito significativo. Não entrou num campo fácil de se jogar contra um adversário que, embora poupasse seus principais jogadores, também não é um adversário fácil de se enfrentar. Então, fico com a sensação, Prieto e companheiros, que vamos nos lembrar dessa noite ainda por muito tempo. Sem dúvida, né? E ele entrou até mais cedo hoje pela importância do jogo, a necessidade dele em campo, e ele correspondeu. Vamos falar desse golaço do Furacão também. Tudo bom, André? Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Eu vou seguir com o destaque do Léo, porque por ordem de importância, chegou o Palmeiras no trecho do campeonato em que pode ser amanhã, né? Pode ser na próxima rodada. Aquela procissão que a gente vinha comentando vai terminar em breve com o Palmeiras matematicamente campeão. E eu concordo plenamente com o Léo em relação a termos visto, não que tenha sido a primeira vez que vimos o Endrick, claro que não, mas os gols dele, né, os primeiros gols marcados, numa noite em que o Palmeiras precisava do resultado, vão fazer com que o Endrick seja campeão aos 16 anos, campeão brasileiro aos 16 anos de idade, não só por participar do grupo, entrar esporadicamente em alguns jogos da reta final, mas por ter marcado 2 gols na partida que fez o Palmeiras ter o primeiro checkmate do campeonato. Isso é o que vai ficar, isso é o que vai ser lembrado. Ele poderia ter marcado em outras partidas, né? Nem sei se ele preferia que os gols tivessem saído antes, talvez sim, mas por terem saído hoje, no primeiro checkmate do Palmeiras, eles são gols ainda mais especiais e o Endrick vai ser campeão brasileiro ainda adolescente. Pois é, se Corinthians e Internacional não vencerem amanhã, o Palmeiras já tem confirmado aí, como eu disse, o 11º título do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto? Tudo bom. Boa noite a você, ao Léo, ao André, aos fãs e às fãs do esporte. Não tem como fugir, né? O destaque tem que ser, na minha maneira de ver, o Endrick, porque o Palmeiras, mesmo se perdesse o jogo, o Palmeiras seria campeão brasileiro. Talvez não nessa rodada, mas para frente será campeão brasileiro, para ser mais exato. Então, o resultado do jogo é importante, mas relativa importância. No caso, vale a campanha acima de tudo e a campanha do time, repito, que será campeão brasileiro. Muito se questionou sobre o momento do Endrick ser colocado em campo. E questionou-se também o treinador. Por que não colocava o Endrick? Por que não dá mais chance ao Endrick? Eu acho que as coisas têm mostrado que o treinador estava certo, né? Que não há nenhum problema em lançá-lo agora. Não compromete a campanha do Palmeiras, o jogador vai pegando cancha. Hoje fez 2 gols importantíssimos. Concordo com o Léo, concordo com o André. Essa vai ser uma noite que talvez a gente tenha visto 2 gols de um jogador que fará muito sucesso no futebol mundial, potencial para isso. Ele tem, chama atenção a maturidade
nesse jogo na parte tática, né? O André falava aqui, por exemplo, da marcação do Endrick no primeiro gol marcado por ele, né? A importância dele além da finalização, no segundo gol, o posicionamento. Chama atenção também para a assistência do Rony, a bola sobre medida, assim, no espaço exato, e o Endrick também cabeceando de maneira perfeita, com muita frieza, ou seja, palmeirense que tem muitas notícias positivas na temporada, porque ser campeão brasileiro é uma das coisas mais difíceis que tem para qualquer equipe daqui. Termina a temporada com uma outra notícia positiva, o Endrick já pode jogar, já pode entrar mais vezes. Pois é, e naquela discussão do Palmeiras, né, a declaração que deu o Abel Ferreira, né, olha, se for contratar, serão no máximo 2 jogadores. O que me parece bem confirmado no time do Palmeiras é esse reforço agora para a próxima temporada. O Endrick agora é o time do profissional. Não é a partir de hoje, desde hoje, já de outras partidas. Mas confirmadíssimo agora como o grande reforço da temporada, né? Não faz muito tempo que a gente estava discutindo aqui, por que é melhor para o Endrick descer, jogar a copinha, né? Não esquece, ele é um integrante definitivo agora da cancha nacional do Palmeiras, talvez, exato. Quer dizer, mais ganhar cancha do que virar um jogo na Arena da Baixada com 16 anos recém-completos, isso realmente é de fato impressionante. Agora o trabalho é amarrar o pezinho no chão, né? E como eu falei, eu acho que ele tem a cabeça muito tranquila em relação a isso, ele tem a estrutura familiar, o Palmeiras está cercado de gente que é capaz de fazê-lo entender que é um passo de cada vez, mas ao mesmo tempo saber que é gostoso curtir o momento, sabe? É gostoso assumir a responsabilidade em dias como hoje e que, assim, tem tudo para dar muito certo. Ele tem tudo para ter o tempo de ainda ser um grande ídolo no Palmeiras, construir a carreira internacional que qualquer jogador hoje deseja construir, ter tempo para tudo, né? Mas eu acho que é uma noite para não esquecer jamais, porque é isso, né? O André tocou num ponto. Se é o gol contra o Curitiba, né? Por exemplo, é um gol num jogo mais tranquilo, num jogo já decidido, não é nem o gol que empata, não é nem o gol que vira, então parecia que tinha que ser assim, né? A marca dele, a primeira marca, teria que ser num jogo que fizesse a diferença e foi de fato o que aconteceu. E como se não bastasse a importância do gol, ou dos gols, né, André? A atuação dele no jogo, né? De marcação, de arrancada, de sair do meio de campo com a bola. Sim, né? E essas coisas todas não podem ser coincidência, né, Prieto e amigos? Porque, assim, é claro... É o que o Léo disse, ele poderia ter feito o primeiro gol dele pelo Palmeiras num jogo que não tivesse importância, embora todos estão relacionados, né, na campanha de um campeonato em pontos corridos. Mas não, ele atua e é decisivo num jogo, o Palmeiras perdia o jogo. A gente vai poder falar sobre o jogo mais pra frente no programa. E ele entra e interfere, ele muda, ele transforma a partida, que é basicamente o que ele fez ao longo da curta trajetória dele ainda, mas já com muito brilho, né, e chamando muita atenção. As pessoas falam muito da capacidade de explosão, a parte física, né, ele tem uma estrutura física e um desempenho físico mesmo de um jogador praticamente maduro, é o que a gente pode afirmar, assim, vendo de longe. Mas ele tem uma inteligência para jogar que também não é normal, né? Ele tem uma leitura que jogadores de 16 anos normalmente não têm. Eu acho que ele, a partir da próxima temporada, ser um titular, ser um jogador atuante, é a coisa mais natural e normal e necessária até, porque ele vai jogar fora do Brasil, né? Tá claro isso. E o Palmeiras precisa colocá-lo em campo enquanto, teoricamente, a legislação o protege. Porque já houve casos como, por exemplo, o Alexandre Pato. Ele viajou antes de completar 18 anos, esperou a data e depois jogou. Vinícius Júnior foi vendido, mas ficou porque ainda não tinha 18. O Endrick precisa jogar pelo Palmeiras na temporada de 2023, porque o tempo passa muito rápido. E daqui a pouco ele tem 18 anos e eu imagino, sem nenhuma informação, que quando ele tiver 18 anos, o futuro dele fora do Brasil estará completamente resolvido. Para onde ele vai, a partir de que dia, quanto vai ganhar, qual é o contrato, etc. e tal. Porque ele é especial assim. Os jogadores especiais como ele têm essa trajetória. E o Palmeiras vai poder acompanhar isso, o palmeirense vai poder acompanhar isso no ano de 2023, porque na verdade não há outra coisa a fazer. É preciso garantir pelo menos o Endrick no final da sua adolescência jogando pelo Palmeiras aqui no Brasil.
Eu ainda acho que o Abel precisa administrar, quando vocês falam sobre essa questão da maturidade, da cabeça boa, eu concordo, mas o papel do treinador vai ser muito importante. E essa é uma notícia, mais uma notícia boa, que o Palmeirense está cansado de saber que já tem. Porque tem a pessoa ali no comando da equipe capaz, a pessoa ideal para gerenciar o início de carreira de alguém que tende a explodir de maneira positiva no futebol, né? A gente sempre tem que dar um pouco de tempo, né? Não dá para exigir que o Endrick seja um jogador decisivo agora, nas próximas partidas, correndo, talvez seja, talvez será, mas não dá para ter certeza que vai ser. Então, é preciso paciência e quem tem que administrar isso é o treinador, que tem muita capacidade de lidar com o jogador e que também tem grande influência sobre a torcida do Palmeiras, que é, entre aspas, semideus da torcida do Palmeiras, com razão. Então, o que ele disser, a torcida vai escutar. Então, o cenário para o crescimento do Endrick, quando você fala parte física, parte técnica, leitura de jogo, parte mental, quem vai orientá-lo, a questão interna, ele é todo muito favorável. Quer dizer, a chance de dar errado é minúscula, minúscula. E aí eu concordo com o André. Esse é um jogador que o Palmeiras tem que utilizar o maior número de vezes possível. O Palmeiras tem o estadual no começo da temporada. O Endrick vai poder jogar bastante no estadual. São jogos fáceis, jogos sem peso, onde ele vai ganhar cada vez mais rodagem, para quem sabe ser um reforço que talvez os outros times não consigam contratar do mesmo nível na próxima temporada e que o Palmeiras já tem dentro do seu elenco, né? Mesmo sendo um jogador muito jovem. Então, eu acho que hoje... Se o Palmeiras esperava um resultado positivo para se aproximar cada vez mais do título, o título que já é do Palmeiras, só não é matematicamente ainda, o palmeirense conseguiu ganhar uma outra coisa muito boa, que foi ver o Endrick marcar 2 gols, jogar nesse nível, roubar uma bola, fazer um gol de cabeça. É um detalhe. Chama a atenção que no primeiro gol ele rouba a bola e ele dá assistência para o Dudu, que perde uma chance de ouro na pequena área. E ele está ali posicionado no lugar certo. Tudo que ele fez no lance é certo. Perfeito. É perfeito, tudo. Com essa idade. Fora de casa. Com o time perdendo. Exato. Acho que o torcedor já tem até algo a mais para torcer. Esse é o lance que ele trabalha, ele que faz o passe ali e vai voltar para ele dividir ali com o Scarpa, né? E ele é o cara que toca na bola e joga para o fundo do gol. Mas eu fico imaginando, como eu estava dizendo, o torcedor do Palmeiras, né? A festa de título e tudo mais, e ele quer completar com essa alegria de ter essa grande revelação na equipe principal. Hoje marcou 2 gols e pode ficar marcado como o gol do título. Fala pontos corridos, antecipado, mas se discute isso também, né? Claro. Se coloca dessa... Ele pode ficar marcado como o cara que fez o gol do título. E se isso não acontecer em função dos gols que ele fez aqui, Bertozzi, muito provavelmente ele vai para o jogo contra o Fortaleza. É verdade. Né? E vai ficar essa questão também. E né? digo a você que este é o momento em que nós podemos perfeitamente questionar se ele não deve começar jogando contra o Fortaleza. Porque que teste mais ele precisa ser submetido depois de hoje. Né? Claro. Então agora a discussão muda de patamar. Agora a discussão de não é hora de colocar ele para começar um jogo, né? Tem o atacante. Acho que a discussão é hora de colocar para começar um jogo? Me parece que sim. E o contexto é perfeito, assim. A chance de perder o título, ela não existe mais. Então, o nível de pressão é muito menor. A estreia já aconteceu. A estreia fora de casa já aconteceu. O gol já saiu. O título, ninguém duvida que vai vir. Eu acho improvável que venha amanhã, mas pode ser que venha amanhã também, aí não tem nem muito o que discutir. E aí até, de fato, serão os gols do título, né? Embora não na mesma noite. Mas acho que moralmente são, né? Acho que por isso que eu falo que esse jogo vai ser muito lembrado. Outro detalhe, Léo. Quem joga mais avançado hoje é o Mike. Que tudo bem, é um lateral, um ala ofensivo, joga na frente do Marcos Rocha, bate ala com o lateral. Por que o Endrick não pode jogar um pouco mais avançado pelo lado, fazendo inversão com o Rony? Sim. Ele vem... Alguém tem essa característica do Endrick no time titular do Palmeiras? Não, teoricamente, apesar de jogar do outro lado, quem deveria atuar, se tivesse em forma, seria o Wesley, né? Mas não está. Outra possibilidade seria o Breno Lopes. Mas a gente está falando de jogadores tecnicamente incomparáveis e o Breno Lopes teve diversas chances, é um herói de título de Libertadores, é um jogador que está na história do clube, com todo o respeito, mas não são jogadores comparáveis. Aí você pensa, o que fazer agora? Já colocar no lugar do Abel.
Vou privilegiar o Mike, que jogou ali, não sacrificado, que a função até um pouco mais confortável. Vou colocar o Breno Lopes, que já teve várias chances, já conheço muito bem, que não tem o potencial do Endrick. Vou colocar o Wesley, que não deslanchou, não decolou ainda. Ou vou colocar um menino que começou a decolar, começou a jogar bem. Eu acho que eu estou na linha do Léo, assim, não é empolgação, não é away, não é em cima. Por que não? Olhando as possibilidades que o Palmeiras tem. Ou se tivesse Veiga jogando, Scarpa pelo lado, Dudu do outro, Rony não, eu falo, não, calma, vamos deixar os... Até porque as dúvidas não é sobre essa questão. Agora, as dúvidas sobre a montagem definitiva do time já estão em 2023, né? É isso. Vai ser campeão de um jeito ou de outro, independentemente de como o time joga esses últimos jogos. Talvez com ele o time seja mais forte. Deixa de jogar. É a melhor opção nesse momento, né? Claro, claro. Não, numa situação em que agora é uma questão de quando, e mais o Palmeiras tem que continuar fazendo a sua parte para diminuir esse tempo, nada melhor do que um jogador como ele, que gera atenção, que leva público para o estádio, que agora já está, não sei se ele estava nervoso ou não, pelo fato do gol não sair, não me pareceu, mas agora pelo menos ele não tem mais essa preocupação. O Lugano falou durante a semana, porque a gente tinha uma imagem interessante, o Endrick ficou uns 30, 40 minutos na porta do CT do Palmeiras durante essa semana, atendendo fãs, dando autógrafos, tirando foto com pessoas e tal. Isso foi mostrado, mais uma vez, como um exemplo de maturidade, de uma cabeça boa, de um jogador que entende que esse tipo de coisa faz diferença na sua imagem e muitas vezes é um desejo mesmo deles, ainda mais alguém que tem uma carreira no início. Mas quando o Palmeiras foi campeão em categoria de base, tentaram dar uma faixa para ele que tinha uma ofensa a um time adversário, ele não quis pegar. Ele sempre nas suas entrevistas se coloca de maneira respeitosa. Teve um dia que ele falou uma coisa, ele falou, quero ser ídolo de todas as torcidas, pediu desculpa, eu não lembro qual foi a fala dele. Foi quando teve o Palmeiras e Corinthians, né? Que ele comemorou e tal, e só tinha a torcida do Corinthians lá, e ele falou... Exato. Desculpa interrompendo. Não, claro. E o Lugano falou o seguinte, que não é correto a gente esperar esse tipo de comportamento 100% do tempo, porque ao longo da carreira dele haverá momentos em que ele não vai estar jogando tão bem, ele vai ter que ouvir algumas críticas, ele vai ter que entendê-las, ele vai ter que se acostumar com isso. Haverá outras situações em que ele não vai ter tempo para ficar meia hora, 40 minutos na frente do CT, porque ele tem um compromisso, ou porque ele está cansado, ou porque ele não está afim. E todas essas situações são situações que nós, né, as pessoas que acompanham o Endrick e a torcida do Palmeiras precisam entender. Agora, por enquanto, é uma fantasia, vamos falar a verdade? É um conto de fadas. Um jogador com a projeção que ele tinha, causando a destruição, no bom sentido, que ele causou nas categorias de base. Foi pedido no último Mundial. Deve levar ou não? Não, vai para Disney, lembra daquela história? E agora, finalmente, ele está jogando pelo Palmeiras. Falta ainda ser titular, mas é o momento. Em jogos que o Palmeiras tem que pontuar, precisa de gols, esperando o título chegar. Nada melhor, assim, uma situação de uma reunião de só bons motivos e só boas sensações. Olha, dentro dessa fantasia toda que você falou, André, qual seria a melhor homenagem ou prêmio para o Endrick e para a torcida do Palmeiras? Contra o Fortaleza no Allianz Parque, ele começar como titular ou aquele momento que sobe a placa mostrando a camisa 16 e o Allianz vai abaixo, como nós vimos aí nas outras partidas? O que seria o grande prêmio, assim, para ele e para o torcedor do Palmeiras agora no próximo jogo contra o Fortaleza? A gente pode falar aqui, no máximo, como pessoas que adoram o futebol e que têm vontades pessoais de ver, assim, o que eu preferia ver, o que eu acho mais legal. No momento em que ele ter a oportunidade de começar um jogo em casa, de ser titular, e na hora que a escalação do Palmeiras for anunciada, essa explosão no momento em que o estádio já vai estar cheio. Mas evidentemente antes do jogo começar. Porque eu acho que é o momento, eu acho que ele merece, é o momento e seria legal. Seria o que eu acho mais legal, assim, né? nessas hipóteses que você pensou. Começar como titular. Começar como titular. Para você, Bertozzi. Tô contigo. Para mim, sai jogando. Começa também. Porque assim, eu acho que as etapas foram sendo bem administradas, né?
Não colocou por pressão de torcida ou de mídia, colocou quando ele entendeu que era o momento. E ele foi aos poucos dando a resposta, né? Personalidade que ele mostra no primeiro jogo, sabe? De mostrar que aguenta pancada, que toma boas decisões e que erra também, porque é um menino e tem ansiedade e vai cometer erros dentro de campo. Isso o resto da vida. Mas depois de hoje, a coisa muda completamente de figura. Assim. Hoje é um batismo de fogo para ele. Então, não tem mais por que ter receio. Então, concordo com o André. Sai jogando. A gente está diante de um jogador potencialmente raro. Se ele for o que ele parece que vai ser, ele vai ser jogador de seleção brasileira, ele vai ser jogador de um grande clube europeu, ele vai ser jogador de Copas do Mundo, no plural. Então, a gente não está falando de qualquer um. Né? A gente está falando de alguém que claramente tem o potencial para ser um desses. Né? Como quando saiu aqui, o Vinícius parecia que ia ser. Teve os seus percalços, e talvez ele também tenha os seus percalços. Natural. O seu processo de amadurecimento para chegar onde chegou. Mas a gente não está falando de qualquer um. Então, eu acho que seria legal, sim, ver ele começar jogos e poder desfrutar desses momentos que a gente tem que ser realista. Com 18, 19 anos, estourando com 20 anos, ele já não deve mais estar no Palmeiras. Né? Então, eu acho que a realidade 18 anos em 2024. Então, acho que é muito claro para todo mundo isso. Escuta, o Scarpa vai embora. Né? Isso já é sabido, vai para a Premier League. Premier League não, o Nottingham vai permanecer na Premier League? Deu uma reagida, ganhou do Liverpool, né? Deu uma animada. Torço por isso. Mas a missão é essa. Hoje sim, quando ele chegar... Né? Vai saber, né? E como é que se encaixa o Endrick agora sem o Scarpa no time do Palmeiras? Hoje eles dividiram o primeiro gol, né? O gol foi do Endrick, mas o Scarpa estava ali. Com o Veiga ou sem o Veiga? Com o Veiga. Com o Veiga. Volta também. Com o Veiga, ele joga pelo lado, invertendo com o Rony. Teoricamente, se tiver o Veiga e não tiver o Scarpa, o Veiga joga por dentro, do lado direito, o Endrick do lado esquerdo, o Rony joga adiantado e eles fazem as inversões. Zé Rafael, Danilo e... Completando agora. Zé Rafael, Danilo, faz uma linha de 3 na frente. Essa linha de 3 tem o Dudu, que vier um atacante ou um jogador meia pela direita, o Veiga por dentro, o Endrick faz o lado esquerdo, nessa mesma linha, né, que vira um atacante ou um meia, e o Rony joga mais adiantado. O Rony, vamos lembrar, no Atlético Paranaense, por exemplo, quando o Rony faz o gol contra o Flamengo no Rio, o Rony jogava na esquerda no Atlético Paranaense. E tinha muita jogada de puxar por dentro, dar pancada com a perna direita. Você tem jogadores que fazem uma inversão ali com muita facilidade e um time bem treinado como o Abel consegue fazer, até que podem ser 2 atacantes. Você imagina, por exemplo, o time do Palmeiras marcando forte, o Endrick inteiro, e o Palmeiras conseguindo segurar com 2 linhas de 4 o adversário, coisa que o Palmeiras já fez 500 vezes bem, tendo Endrick e Rony para puxar em contra-ataque. É agressivo, tá para o nosso padrão técnico, força, velocidade, ou seja, ele vai dar, se conseguir engrenar com todo o potencial que tem rapidamente, mais opções de jogo para o treinador. Ele vai enriquecer demais, não só tecnicamente, mas também coletivamente, quando a gente fala de opções que o treinador tem, porque não há ninguém mais que consiga fazer isso no Palmeiras hoje. Repito, Wesley abaixo do que eu imaginava que estaria no momento. Breno Lopes Verón foi embora. Tem os seus limites. Verón, que fez falta, inclusive, em alguns momentos na temporada, principalmente na Libertadores. Não tem mais o Verón ali. Eu acredito, e aí vai ser uma outra coisa, mas isso é uma discussão mais para frente, que alguns jogadores que o Palmeiras contratou e não engrenaram vão fazer temporada melhor. Eu acredito que o Flaco Lopes, por exemplo, acho que vai ter uma temporada melhor. A temporada é muito ruim por enquanto. Você sabe que eu vi você falando isso ontem, Birner, e eu hoje não vê-lo nem relacionado me pegou um pouquinho. Acho que desde o jogo em que ele perdeu aquelas chances incríveis lá contra o próprio Atlético da Libertadores lá, tudo bem, o Abel fala em dar novas chances, em ver os jogadores se desenvolverem. Vai ser melhor, vai ser útil. Mas aí, ok, essa sumida que ele deu agora me deixou com uma pulguinha atrás da orelha sobre isso. Agora, por exemplo, quando a gente vê o Wesley na reserva, o Mike entrando para jogar, isso para mim é muito mais simbólico, porque é o jogador da posição, um jogador com a característica e que não joga. Isso é muito mais simbólico para mim do que o treinador tirar um cara, por exemplo, que foi mal no jogo, quando o São Paulo dá uma furada ali dentro da área do lado direito e que talvez com 21 anos de idade, sendo de outro país, ele precise mais tempo ainda para adaptação. Um jogador que não atuou tantas vezes assim. Eu não sei, eu acho o elenco do Palmeiras melhor do que as pessoas avaliam.
ultimamente. Eu vejo muita gente criticando algumas coisas do elenco do Palmeiras e eu entendo quando o Abel fala que vai contratar no máximo 2 reforços. Eu repito, vou dizer o que comentei ontem. Se o Flamengo, coletivamente, quando conseguir, na próxima temporada, produzir um jogo à altura dos seus melhores atletas, no nível, com as suas ideias, não precisam ser as mesmas ideias, que o Palmeiras produz, vai ser um problema para todos os times. Inclusive para o Palmeiras, porque o Flamengo tem um elenco mais rico que o do Palmeiras em diversas posições. Tirando o Flamengo, que ainda precisa produzir esse jogo coletivo e outras questões ali, que é muito forte individualmente, que com a bola coletivamente é muito perigoso, mas sem a bola deixa brechas. Enquanto o Flamengo não produz isso, o time mais difícil de ser vencido ainda é o Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro. 6 jogos na temporada, né, inteira, se não me engano. Né? E aí, eliminações, por exemplo, com o Atlético Paranaense no limite. Com o São Paulo, se faz o terceiro gol de pênalti ali, o Veiga, e perder pênalti acontece, tchau São Paulo. Ainda assim, não traçaram a linha do VAR. O pênalti do Caleri, no mínimo, muito discutível. Quer dizer, tudo muito no limite. É muito difícil você ganhar do Palmeiras. E quando você pensa numa equipe que, creio eu, terá um elenco melhor na próxima temporada, com o Ender crescendo, você fala, opa, boas perspectivas. Bom, dos lesionados, falta recuperar o Jailson e o Veiga. E dos que estão jogando, recuperar também o Danilo, né? Para voltar a ter aquele futebol que o levou para a seleção brasileira. Vamos colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, porque a gente está falando aqui de título do Palmeiras em função dos jogos do Corinthians e Internacional. Se não vencerem, então aí você visualiza agora a classificação. Palmeiras vai a 74 pontos, apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu hoje o Santos por 3-2, 61 pontos. O Internacional, 61. Tem esse jogo que eu estou dizendo, assim como o Corinthians. O Corinthians tem um jogo a mais para fazer, está com 57. Fluminense, 55, Furacão, 51. Precisa tomar o cuidado, o Furacão ali, né? Com relação à vaga de Libertadores da América, para não ficar nessa, evidentemente... Se perder a decisão. Eu acho que não baixa da 8ª posição pela diferença de pontos, mas... Você acha que não baixa? Não, olha a diferença de pontos. De 3 pontos para o América. Mais time, se voltar a jogar o Campeonato Brasileiro como tem que jogar, para mim tem mais condições de classificação, mas tudo bem, concordo contigo, toma-se o cuidado. Então tá ali, ó, São Paulo 47, América 45, Fortaleza 45. Então, repetindo aqui, Bertozzi, se Internacional e Corinthians, se eles não vencerem amanhã, Palmeiras tem o 11º título do Brasileirão. E aí você vai se perguntar por que o Corinthians com 57, né? O Corinthians tem um jogo adiado com o Goiás, então o teto do Corinthians é 75. Né? E o do Inter é 76. Então, para baixar esse teto, teríamos que ter revés desses 2 times na rodada. Vamos ver. O Palmeiras certamente vai ficar de olho. Sabe que tem torcedor que prefere não, né? Eu tô nessa. É muito melhor você ganhar o título com Fortaleza em casa diante da torcida. Para mim, isso é uma mera formalidade para mim. Já que é campeão? Eu, como torcedor, prefiro ganhar sempre o quanto antes. Eu vou te contar, eu vi um torcedor tão nervoso na redação que hoje, antes do programa... Mas aí é porque tem problemas. Parecia que o título tinha ido... O André, parecia que tinha escapado do título. Enquanto perdia por 1-0. Eu tentei explicar para ele que se o Palmeiras perdesse todos os jogos, a chance de perder todos até o final do campeonato, que não ia acontecer, mas eu tô irrisória. Dizendo isso para entrar no tema do Bertozzi. O pior que era possível era perder o primeiro jogo fora de casa no campeonato. Coisa que o Palmeiras tem uma chance de terminar o campeonato invicto como visitante. O Palmeiras perdendo o jogo, ele tinha 4 vitórias a mais que o Inter. Ainda por critério do desempate. Eu não tenho, pessoalmente, nenhum problema com essa situação hipotética de saber que se é campeão sem jogar. Sem problema. Mesmo porque só muda o caráter da festa. Sim. Né? Nesse caso atual. Porque se não for amanhã, com auxílio dos resultados dos jogos do Inter e do Corinthians, será no jogo contra o Fortaleza. Então nós temos uma certeza aqui, contra o Fortaleza será uma festa. Muito provavelmente. O jogo é em casa, o Palmeiras é mais time, o Fortaleza evidentemente não é um adversário que possa ser desconsiderado, mas nós estamos falando de probabilidades. Então, se o Palmeiras é campeão amanhã sem jogar, o jogo contra o Fortaleza é um jogo de festa ao lado do torcedor, desde as primeiras horas da manhã e tudo mais, uma coisa bonita.
talvez até com a taça, aí uma questão de cerimonial da CBF. Vai ter que esperar uma semana, né? Porque não tem jogo no final de semana e vai ser só na quarta-feira que vem, né? Agora, se não for amanhã, pode não ser. Talvez seja em campo com bola rolando, sem a taça. São só situações diferentes. Acabou o Campeonato Brasileiro já há algum tempo. O Palmeiras é campeão brasileiro. Então a questão é como, em que local, de que maneira, com ou sem a presença da taça, com a festa desde o primeiro minuto ou não, só no último, no caso de uma vitória necessária. É só assim, são circunstâncias. E é um título extremamente merecido, importante demais, porque esse treinador que quando chegou ao Brasil precisava se provar, né, em uma série de tribunas aí, de fato, é um cara em começo de carreira mesmo. O nível dele, a imagem que ele tem, já é completamente diferente, já são completamente diferentes do que quando ele chegou contratado, anunciado pelo Palmeiras. Mas ele vai ter vencido tudo que você pode projetar vencer. Eu tenho uma outra opinião, André. Vou além disso. Não é o maior título que ele vai conquistar, porque bicampeonato da Libertadores contra o Flamengo é enorme. Mas é o mais difícil de todos. Ser campeão brasileiro, ganhar o Campeonato Brasileiro como o Campeonato Brasileiro é hoje, é uma conquista diferente. As pessoas que fazem o futebol no dia a dia falam, todas elas, a respeito dessa diferença entre você ganhar uma Copa Continental, que não se discute a relevância, né, a escala de importância entre os troféus, mas é aquilo que te exige semana a semana, durante um longo período, ao final te traz mais satisfação pelo trabalho realizado. Então, quem fala isso é o Pep Guardiola, quem fala isso é o Zinedine Zidane, quem fala isso são os grandes, é o Jürgen Klopp, são os grandes treinadores do mundo. E o Abel, que teve que ouvir durante algum tempo aí que o Palmeiras era um time feito para ganhar Copas e não o Campeonato Brasileiro, está ganhando o Campeonato Brasileiro, repito, com larga distância. Será o título mais difícil conquistado por ele no Palmeiras. Não o maior, o mais difícil. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas na minha maneira de ver, sim. Só naquilo que estava dizendo o André, e se tivesse um palmeirense declarado na bancada, eu perguntaria, o que você prefere? Ser campeão contra o Fortaleza ou antecipadamente fora de campo? Só você pode perguntar para... Mas foi o que ele acabou de falar para mim. Ele falou aqui. Ele já respondeu? Ele falou. Mas é que ele é ansioso. Falou, ser campeão fora de campo é chato pra caramba. É mesmo? Eu acho que vale de qualquer jeito, mas... Temos o Abel? Ele fez a escolha dele. Conhecesse alguém que passou por isso ano passado, eu diria que era melhor ganhar o quanto antes. Seu vizinho não passou por isso ano passado? Passou. Vamos lá com o Abel Ferreira. Falando aqui no Linha de Passe. Vamos nessa. Boa noite. Concordo com o que tu disseste. Acho que fomos uma equipa imponente, uma equipa com muita capacidade e uma equipa com uma grande força mental que em momentos de adversidade e de dificuldade, como foi o golo que o zagueiro do nosso adversário marcou, não é? Que é um golo dos deuses, não é? Aqui há um jogo atrás disse que os deuses não estiveram connosco. O zagueiro hoje tinha os deuses do futebol dentro dele, fez um golo absolutamente extraordinário que nos criou nos minutos seguintes algum desconforto, o que é normal, mas esta equipa tem esta capacidade de, sob dificuldade, sob pressão, atrás do resultado, e agradecer também aos nossos torcedores por eles nos lembrarem que somos o time da virada e o time do amor. Isso dá-nos ainda algo mais e corrigimos ao intervalo o que tínhamos que corrigir, fizemos as alterações que tínhamos que fazer. É verdade que há jogos que o treinador complica, acho que o treinador hoje simplificou. E os meus jogadores hoje estão de parabéns, com uma vitória, como disseste muito bem, imponente, com capacidade e grande força mental. Abel, boa noite. Queria que você falasse o que você pensou para o segundo tempo, né? O Palmeiras estava perdendo por 1-0, você fez duas mudanças aí que mexeu com a equipe, principalmente a entrada do Neto, que foi o grande destaque dessa vitória, fazendo gol e dando passe, brigando pela bola. É um jogador que, mesmo muito jovem, já está ganhando seu espaço na equipe titular ali, pedir espaço para você analisar. Olha, é seguir o plano, não é? Seguir o plano, nós desenhamos vários cenários no jogo, temos vindo a trabalhar com o Hendrick connosco já há 2 meses e qualquer coisa. Também sempre foi dito a vocês e ao Hendrick também, tudo no tempo de Deus. E
entrou muito bem, o Rony também nos deu, inclusive foi o Rony que cruzou para o segundo gol dele. Tem ali também algumas características do Rony, não é? O primeiro golo tem a ver com a vontade que os jogadores têm, e quando realmente nós temos vontade, temos qualidade, o resultado aparece. Portanto, parabéns ao Hendrick pela estreia a marcar, parabéns à nossa equipa pela forma como o recebeu e pela forma como continua, mesmo nos treinos. Vocês não viram, mas o Gomes veio falar comigo, que estavam todos a festejar, e o Gomes veio dizer umas palavras, e é assim, ele neste momento treina com 4 zagueiros de grande qualidade, que é o Kusevic, que é o Luan, que é o Murilo e que é o Gomes, e que nenhum deles lhe dá descanso, e é nos treinos que ele prepara isto nos jogos. Portanto, uma vitória grande da equipa, e parabéns para os jogadores que entraram, que nos ajudaram muito também. Pode falar que o Gustavo disseram? Não, fiquei entre nós, foi entre família. Mas aí tem tudo a ver com isto. Tem a ver que eles ajudaram a prepará-lo para este tipo de jogos, porque eu fui-vos sempre dizendo, uma coisa é jogar com o sub-20 ou o sub-19, outra coisa é competir com zagueiros como o Murilo e como o Luai, como o Gomes e como o Kusevic, que cada bola é como se fosse a última. E eu estava a dizer isso, que está a ver, professor, como está preparado, e é bom para todos, entrou, ajudou-nos. É isso que nós esperamos quando metemos alguém, mas mais uma vez referir, não tirar o mérito ao Hendrick, que eu tenho, mas grande mérito da equipa manter esta capacidade, esta calma, esta força mental, de quando parece que está tudo em turbulência, nós mesmo na turbulência termos esta calma, e eles próprios me têm passado essa calma para mim. Professor, você está sempre nos treinos a dizer-nos isto, e você no jogo está... E então também agradeço-lhes, sobretudo aos capitães, e ao Lomba, que tinha essa missão de me ajudar para ficar mais calmo no banco. Dei-lhe essa missão a ele também, e eles contagiam o treinador, contagiam os torcedores. É um grupo extraordinário de homens, em que seguramente os pais deles estão extremamente orgulhosos daquilo que eles fazem. Eu estou, os nossos torcedores estão, seguramente que a nossa direção também está, e estamos a um passo. Falta pouco, mas ainda falta, mas estamos a um passo, demos um passo importante hoje aqui. Abel, boa noite. Bom, você já deixou muito claro, né, que não gosta muito de falar a respeito de título antecipado. Só que agora, sob o ponto de vista do torcedor, não tem jeito, né? O Palmeiras pode ser campeão amanhã, dependendo de tropeço do Internacional e do Corinthians. De que maneira você vai acompanhar esses jogos? Olha, acontecesse o que acontecesse hoje aqui, na programação estava 2 dias de folga para os nossos jogadores, e é o que eu vos digo sempre a vocês e digo à minha equipa: do que depende de nós, falta-nos uma vitória. Não depende de nós, mas há objetivos a cumprir ainda até ao fim. O resto é tudo o tempo de Deus, e não é isso a minha preocupação. Amanhã que joguem, se forem melhores que os adversários, que ganhem, sem problema absolutamente nenhum. A nós, daquilo que controlamos, é o jogo seguinte. Queremos ganhar o jogo seguinte, e se nós sabemos ganharmos o jogo seguinte, que damos esse passo que ainda falta. Abel, a sua chegada ao Palmeiras mostrou muito forte nas Copas, né? Foi bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e agora está chegando aí no próximo título de pontos corridos do Campeonato de Regularidade. O que você acha que se deve a essa evolução do Palmeiras, assim, um time tão consistente? É um tempo de trabalho, é um tempo que você ficou com a equipe? Como é que você analisa o Palmeiras agora, tendo uma regularidade para ser campeão? Esta equipa tem uma coisa, tem amor pelo jogo e paixão por competir. Isso vê-se. Não sei se nós temos o melhor técnico ou temos os melhores jogadores, mas eles querem, que todos nós queremos ser melhores. Isso vê-se dentro de campo. Não sei, como te disse, se temos o melhor elenco individualmente, agora coletivamente somos muito fortes. As Copas, as duas que me disseste, e cada vez que vocês, a imprensa, me lembram disso, eu tenho aqui, não é, as duas entaladas. Eu disse-vos a vocês que não me ia esquecer, e quer a Copa, quer a Libertadores, ficou-me entalada a mim e aos jogadores pela forma como as perdemos. Mas aceitamos e seguimos, mas a forma como as perdemos, desculpem-me, mas eu já disse isto
várias vezes, cada vez que vocês me perguntam pelas Copas, eu sou obrigado a lembrar-me, porque ficou aqui entalado as duas, da forma que foi. Em relação ao brasileiro, é a consistência, é ser consistente, é perceber que jogar em casa ou jogar fora para nós é igual. Logicamente queremos jogar em casa porque os nossos torcedores nos dão uma força extra, mas não me perguntes porquê, eu acho que tem muito a ver com o caráter dos nossos jogadores. Se calhar, como te disse, não temos os melhores jogadores do mundo, mas temos, se calhar, dos melhores homens com o melhor caráter que há no mundo, e isso que faz uma grande equipa, onde realmente todos somos um, onde nós olhamos, temos um grande goleiro, temos 2 grandes zagueiros, 2 grandes laterais direitos, temos 4 zagueiros de categoria, em que, por exemplo, o Kusevic fez, não sei, uns 15 ou 16 jogos, sempre que jogou teve a top, e eu não me canso de o dizer. Temos um meio campo onde houve o Jailson que se lesionou e seria uma peça fundamental, e nós mesmo assim não fomos contratar ninguém, demos a oportunidade, neste caso ao menino, de continuar a crescer, de nos poder ajudar, juntamente com o Danilo. 3 grandes laterais esquerdos, o Jorge, que é verdade está a trabalhar mais do que nunca, não tinha problema nenhum se amanhã tivesse que o meter, porque esta é que é a realidade, eles trabalham muito, e dá-me gosto porque vocês veem-os a competir aqui no jogo, mas quem os vê a treinar sou eu, sobretudo aqueles que jogam menos, e se estes que jogam estão a este nível é porque os que neste momento não estão a jogar nos treinos os metem também alerta, e isso é de saudar esta competição, esta mentalidade que eles criaram, este compromisso e este equilíbrio mental que têm, que o treinador também está a acompanhá-los na hora do jogo, a fazer um maior esforço mais do que nunca, e uma vontade de ganhar que é isto que vocês veem, é traduzida por ações, por atitude, de forma consistente. Para mim esse é o segredo. Abel, você sempre falou que cada jogo... Tá aí o técnico Abel Ferreira falando aqui no Linha de Passe, evidentemente feliz, né? Uma fisionomia boa. É só não falar de Libertadores e Copa do Brasil. Já está na história. Endrick marca e quebra recorde centenário no Palmeiras. O antigo atleta mais jovem a marcar foi o Heitor, né? O Heitor está na história do Palmeiras como o maior artilheiro do Palmeiras. Então o Heitor, aos 16 anos, 11 meses e 14 dias, no jogo Palestra Itália, 4-1 no Associação Atlética das Palmeiras, seria isso? Confesso que eu não sei. Deve ser. Deve ser. É a Associação Atlética das Palmeiras. Então foi no dia 3 de dezembro de 1916. Bom amador ainda. E o novo detentor da marca, então, é o Endrick, 16 anos, 3 meses e 4 dias, fez agora, né, no mês de julho, no jogo importantíssimo, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3, ele marcou 2 gols neste dia, ontem, 25 de outubro de 2022. Nós vamos para o intervalo, voltaremos... É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado! Tamo junto! Valeu!